agora gostaria de chamar aqui para a próxima mesa, que é sobre cannabis, uma nova ferramenta na odontologia. Então, a doutora Cíntia de Carlo, que é dentista, graduada há 32 anos pela Unital, Universidade de Taubaté, pós-graduada em odontopediatria, periodontia, implantologia e odontologia biológica integrativa, especializada em cannabis medicinal pela Unifesp Canopy Growth, atuou como dentista do SEC, Centro de Excelência Canabinoide, membro da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, colunista do Sechá, professora da Inspirale, integrante da clínica Gravitar e coordenadora da área odontológica da NDMCI, Núcleo de Desenvolvimento de Medicina Canabinoide Integrativa. Bem-vinda. Oi, gente. Vamos lá, eu vou tentar ser tão eloquente quanto o doutor Cello. Copiou muitas imagens minhas, viu? Você tem bom gosto. Vamos lá, gente. Algumas coisinhas vão ser relativamente um pouco repetitivas, mas eu vou adiantando, tá? Porque o doutor Cello deu aquele parecer principal para todo mundo. Então, vamos lá. Então, já me apresentaram. Aqui sou eu, novamente. Para lembrar um pouquinho, só para a gente poder entrar sobre tudo que o doutor Cello até falou, a planta, que é responsável por tudo, tem mais de 500 elementos, sendo os fitocannabinoides mais de 146, fora terpenos, flavonoides, lipídios, aminoácidos, quer dizer, todo o efeito, tudo que a planta tem de bom é o que nós vamos utilizar para os nossos produtos medicinais. Então, para que faça efeito, né, tudo que a planta tem de bom, aquele famoso efeito entourage ou comitiva, que não é só o canabinoide isolado, são todos os canabinoides que estão na planta, mais os seus terpenos, mais os flavonoides. Isso foi estudado e foi comprovado que o efeito, né, todos juntos venceremos, todos os componentes da planta unidos é que trazem o efeito entourage comitiva e trazem sempre uma melhora nas nossas patologias. Aqui são todos os fitocannabinoides, e eu dei aqui uma ideia, um pouquinho, para a gente poder entender aonde é que vão ser, por que eles são tão bons nas nossas patologias odontológicas. Então, o canabidiol é um excelente antioxidante, anti-inflamatório, sempre lembrando da COX, que ontem foi muito bem explanada, causa sonolência, vai ajudar na diminuição da convulsão, vai auxiliar até no aumento do apetite para aqueles pacientes caquéticos, relaxante muscular, antiemético, que vai auxiliar no alívio da náusea, um excelente analgésico e um excelente ansiolítico. Aí nós vamos falar um pouquinho do famoso, do vilão, né? Que é um THC, que de vilão ele não tem nada, cada vez a gente descobre que ele é extremamente benéfico, e ele também tem ação, então, anti-inflamatória, ele é psicoativo, mas é o psicotrópico, né, da planta, ele também traz um aumento de apetite, é um excelente relaxante muscular, antiemético, analgésico e antiespasmódico. Aqui eu trouxe um parecer de todos os outros CBG, CBN, CBC. Então, o doutor Cello mostrou um por um, aqui eu dei só uma colocação, um pouquinho de cada um, o efeito de cada um deles. Então, antioxidante, antibacteriano, antieritêmico, anti-inflamatório, estimulante ósseo, auxiliar digestivo, reduz pressão arterial, analgésica, reduz ansiedade, ação anticonvulsivante, ajuda em sono, o CBN, né, que vai trazer auxílio para os pacientes que têm a insônia, antiespasmódico, ação anestésica, ação antifúngica, relaxante muscular e alivia náuseas. São todos os outros, um pouquinho falando de cada um dos outros fitocannabinoides. Para tudo isso funcionar, como o doutor Cello falou perfeitamente bem, só funciona por causa do sistema endocannabinoide, que é um sistema integrado do nosso sistema nervoso central e vai se caracterizar por um conjunto de receptores e enzimas que trabalham como sinalizadores entre as células do corpo humano. Então, e como é que funciona? Porque nós temos pelo nosso corpo inteiro os nossos receptores canabinoides, CB1, encontrados nível de sistema nervoso central, e CB2 mais na periferia e no sistema imunológico.
que o Dr. Cello falou perfeitamente bem, né? Os receptores pré-sinápticos, os canabinoides, os neurotransmissores, o pré e a pós-sinapse, que o Dr. Cello explicou perfeitamente bem. Então, mais uma vez, só relembrando, para eu poder chegar nas nossas patologias, os endocannabinoides, que é o 2-AG, que é o que nós produzimos endogenamente, o 2-AG e a anandamida, eles são derivados de ácidos graxos, eles são neuromoduladores retrógrados, são produzidos por demanda e não ficam armazenados em vesículas, ok? Olha lá, você tem bom gosto, você copiou a mesma imagem do que eu copiei. Aqui é para a gente voltar, né, mostrando onde estão os nossos receptores, o CB1 e o CB2, em todos os órgãos do nosso organismo, que nós temos a presença dos nossos receptores canabinoides. Vamos entrar um pouquinho na parte que interessa. Você veio falar da odontologia, até agora de odontologia você não falou nada? Bom, nós temos, gente, menos do que 1,5% de dentistas que prescrevem hoje canabinoides como uma terapêutica, uma alternativa terapêutica dentro da nossa odontologia. E a cannabis medicinal vai ser muito boa para as nossas patologias. Ela vai ter uma excelente ação anti-inflamatória, ação miorrelaxante, ansiolítica e antiespasmódica. Quais são as possibilidades terapêuticas na odontologia, Cíntia? Vamos lá. DTM, bruxismo, síndrome da ardência bucal, na neuralgia trigeminal, do controle de placas, sim, nas úlceras e tecidos, na odontologia do sono, na dor orofacial e, recentemente, hoje eu vou falar, na periodontite, de um estudo maravilhoso que saiu no New York Times. Então, vamos relembrar um pouquinho quais são as patologias. Então, a disfunção temporomandibular é o problema, a disfunção que nós temos na articulação temporomandibular e nos músculos da mastigação. A disfunção temporomandibular pode ocorrer de uma forma por dor miogênica, que é a mais comum, também pode ocorrer por mau posicionamento do côndilo da mandíbula, também pode ocorrer por uma osteoartrose ou osteoartrite. São todas as causas de uma disfunção temporomandibular. E esses são os sintomas. Quais são os sintomas de uma disfunção temporomandibular, Cíntia? É dor no pescoço, no ombro, cefaleia tensional, aqueles estalos, né, quando estala aqui na mandíbula, a dor de ouvido, a limitação da abertura de boca, a vertigem, a dor no fundo do olho, o cansaço muscular e ainda a dor em ombro e pescoço. Esses são os sintomas típicos de uma disfunção temporomandibular, que nós, dentistas, utilizamos. Como é que nós tratamos no nosso consultório o paciente com DTM? Nós somos obrigados a lançar mão de opioides, anticonvulsivantes, analgésicos possantes, anti-inflamatórios. É uma medicação muito forte que traz efeitos colaterais e traz reações adversas, mas é o que nós tínhamos na nossa mão. Além disso, a gente tem ainda a artrocentese, que é aquele ato de fazer a lavagem com água salina na região do côndilo, a colocação do ácido hialurônico, que é a viscosupplementação, e ainda, depois de todas essas ações que a gente utilizar não der certo, a gente ainda é obrigado a lançar mão de uma cirurgia de ATM. Mas hoje a gente tem uma ajuda, que é a cannabis medicinal. E nós temos uma terapêutica canábica. A terapêutica canábica vai ser um óleo full spectrum, que depois eu explico um pouquinho mais, eu vou dizer os tipos para vocês. Então, para nos auxiliar hoje com a disfunção temporomandibular, nós temos o óleo full spectrum, que vai ser uma... O que tem no óleo full spectrum? Canabidiol, o THC até 0,3%, todos os fitocannabinoides presentes, mais terpenos, mais flavonoides, mais lipídios, aquele efeito entourage, ele vai trazer o quê, né? Como que ele vai agir na nossa disfunção temporomandibular? Ação analgésica, ação anti-inflamatória, relaxante muscular, ansiolítica, de osteossíntese e de neuroproteção. Então, essa é a nossa terapêutica com a cannabis medicinal para os casos de DTM. Vamos falar de uma outra patologia que quase ninguém deve ter, porque pós-pandemia, ninguém teve estresse. Alguém teve durante a pandemia? Não, é muito raro.
simplesmente triplicaram os casos de bruxismo, que é o apertamento, né? O bruxismo é aquele movimentos estereotipados, são microdespertares, que hoje também a gente aprendeu que o bruxismo também está ligado com a dopamina, é um outro fator bem interessante. E temos 2 tipos de bruxismo. O bruxismo do sono, que é o da noite, durante o sono, que normalmente quem percebe é um colega, um vizinho, né, um marido, uma esposa, porque é o som, né, do apertar e do ranger. Esse é o típico, que é o bruxismo do sono. Mas também temos o bruxismo em vigília, que é o que acontece aqui, que muito provavelmente muitas pessoas aqui estejam realizando sem saber, que é o mordiscar um objeto, é projetar a mandíbula para frente e para o lado, é fazer um apertamento, é trabalhar com os músculos aqui da parte da mastigação de uma forma fora do normal. E o bruxismo são os sintomas típicos que nós temos de um bruxismo. Primeiramente, a primeira coisa que a gente identifica seria o desgaste do dente. Aqueles dentes todos pequenininhos indicam o desgaste, que é pelo ranger. Mas nem sempre é só esta forma que me define que tem um bruxismo. Tem pacientes que não têm desgaste, mas tem pacientes que apresentam inchaço, pacientes que apresentam dor de cabeça, cansaço no rosto, dor articular. A fratura é presente no caso de um ranger, de um apertar, é visível. Mas o restante são sintomas que nós normalmente não identificaríamos como um bruxismo, mas que são típicos de bruxismo. O que nós utilizamos no nosso consultório? Primeiramente, a gente tem que fazer um ajuste oclusal. Vai lá no paciente, faz o ajuste oclusal para tentar resolver o bruxismo. De um ajuste oclusal, quando não se resolve, o paciente continua apresentando bruxismo, nós lançamos mão do quê? Das placas, as plaquinhas de mordida. Bom, resolvi o caso do paciente. Não, o paciente volta no consultório com a placa fraturada, rasgada, e aí nós lançamos mão de botox para fazer a paralisia do masseter. Até então, nós estamos tratando os sintomas. E hoje, com a cannabis, a gente pode tratar a causa. E aí nós temos como alternativa a terapêutica canábica também para o bruxismo, que também, como é o carro-chefe da odontologia, seria um óleo full spectrum, que vai atuar também como analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, ansiolítico e neuroprotetor. Outra patologia muito chatinha de ser identificada e de tratada, chamada de síndrome da ardência bucal, que acomete muito mulheres na fase da menopausa, acima dos 50 anos, e tem fatores psicogênicos envolvidos. Sintomas típicos de uma síndrome de ardência bucal: queimação, escaldamento, boca seca, que é a xerostomia, formigamento, dor constante ou temporária e ainda um gosto inalterado na boca. Muito difícil de a gente identificar e, normalmente, precisa ter uma ação multidisciplinar, colegas que nos auxiliem, psicólogos, para tratamento. O que a gente utiliza, antes de eu falar da terapêutica canábica? Nós, em consultório, em pacientes com síndrome de ardência bucal, temos que lançar mão de laser terapia, capsaicina, ansiolíticos, antidepressivos, por causa dos fatores psicogênicos. Lançamos mão de medicações extremamente fortes que trazem reações adversas e efeitos colaterais. Hoje, a gente pode utilizar a cannabis medicinal. Novamente, o full spectrum, que é o carro-chefe hoje na odontologia. Ele vai entrar com uma ação analgésica, anti-inflamatória, relaxante muscular, ansiolítica, neuroproteção, antioxidante e, principalmente, antidepressivo. Neuralgia do trigêmeo, ou doencinha dura, dói. Pacientes sofrem muito com neuralgia trigeminal e, muitas vezes, precisamos lançar ajuda de um colega neuro para chegar na fase final, que seria o caso de uma cirurgia. Bom, neuralgia trigeminal também é conhecida como prosopalgia, doença de Fothergill, prosopalgia dolorosa, é aquela dor absurda, recorrente, rápida, mas a dor, quando vem, é a ponto do paciente pensar em suicídio. É uma dor extremamente forte e impactante. Normalmente, os sintomas de uma neuralgia trigeminal é uma dor intensa no rosto,
não é bem canto de boca, pelos desenhinhos ali, né? Ângulo de mandíbula, é uma dor em choque, súbita, traz formigamento, é um calor no trajeto do nervo, é uma dor extremamente desagradável, onde nós temos que lançar mão de medicações extremamente fortes, muito opioide, para poder tentar aliviar um pouco a dor do paciente. E, além deste tratamento, fora os ansiolíticos, anticonvulsivantes, opioides, ainda temos que dar complexos vitamínicos. E, se de tudo não resolvemos, precisamos de ajuda de um neurologista para fazer uma cirurgia, para fazer a desinervação desse trigêmeo. Com a terapêutica canábica, aqui a gente muda um pouquinho. No caso de uma neuralgia trigeminal, como numa fibromialgia, nós precisamos de um teor maior de THC. Aqui, só o full spectrum não vai ser suficiente. Então, nós precisamos entrar com óleo que tenham vários componentes, porém uma quantidade, uma porcentagem maior do que 0,3% de THC. Nós precisamos, de repente, do 1 para 1, uma mesma proporção do canabidiol com a mesma proporção do THC, para obtermos a melhora, porque o THC vai ajudar na dissociação da dor. É bem importante, neste caso, vocês guardarem que, para neuralgia trigeminal, fibromialgia, nós precisamos de um óleo com maior teor de THC. Só o full spectrum, com até 0,3%, não é suficiente nesses casos. O que nós temos de novidade? Vamos lá. Nós temos, hoje, que saiu no New York Times, a periodontite, que ontem até o representante da PCD e do CRO, que é o Dr. Sidney, que é bucomaxilo, a boca é a maior cavidade que nós temos, né, do corpo humano, que tem a comunicação com o meio externo. E é pela boca que a gente tem 11 doenças que são causadas pela gengiva e pelo periodonto. Por isso que é muito importante, né, a gente entender que não existe aquela dentista é dentista, médico é médico, a gente tem que trabalhar em conjunto. A forma de trabalho hoje, a cannabis medicinal trouxe isso para a gente, o trabalho multidisciplinar. E isso é muito importante, que isso fique claro, porque isso é muito importante para que a gente tenha uma interação com os outros profissionais da área da saúde. Então, aqui são as 11 doenças: diabetes, pneumonia, doença cardiovascular, complicações na gravidez, que seriam partos prematuros, causados pela periodontite, demência, artrite reumatoide, osteoporose, doenças renais, doenças hepáticas, câncer coloretal e câncer de mama. Todas essas 11 doenças são oriundas e podem iniciar com problemas da periodontite, do periodonto da boca. Aqui eu trouxe, então, para vocês entenderem o que é uma periodontite. Aqui seria um dente sadio, ali seria o início de uma inflamação, que é uma gengivite, no segundo quadro. No terceiro quadro, já é uma periodontite, que é um avanço da gengivite. E o quarto estágio já é uma periodontite grave e avançada, onde nós temos a perda de ligamento, a perda óssea, e provavelmente o dente vai ter aquele processo que a gente fala: meu dente está mole, o amolecimento do dente, por um caso de periodontite avançada. Então, a gengivite e a periodontite crônica, elas são causadas por as alterações nas proporções de bactérias patogênicas, a disbiose, gente, na cavidade bucal. Então, tem a ligação também da boca, disbiose, boca e intestino, tá? Também é muito importante para nós, profissionais dentistas. A periodontite, as bactérias e seus subprodutos tóxicos, eles podem passar da superfície da gengiva e dos dentes para a corrente sanguínea, onde acabam espalhando-se para diferentes órgãos. Por isso que nós temos aquelas 11 doenças oriundas da gengiva, do periodonto. Eu vou listar aqui para vocês, daquelas 11, só 3, porque são doenças que nós descobrimos pelo início na boca e que são tratáveis também com a cannabis, onde nós temos hoje resultados sensacionais. Então, a diabetes, que é uma doença periodontal, ela aumenta o risco da diabetes e vice-versa. É uma revisão publicada em 2017. A inflamação sistêmica causada pela periodontite vai piorar a capacidade do corpo de sinalizar e responder à insulina. A segunda doença importante iniciada pelo periodonto é a demência,
Então, as bactérias encontradas na boca, elas foram identificadas no tecido cerebral de pacientes com Alzheimer. As bactérias orais, elas podem afetar o cérebro diretamente através de uma infecção do sistema nervoso central ou indiretamente induzindo a inflamação sistêmica crônica, atingindo o cérebro e gerando, assim, um fator grande de risco. A outra doença, dentro daquelas 11 listadas, que é importante, seria a artrite reumatoide. Os patógenos periodontais, eles têm que ser considerados como importantes fatores ambientais que contribuem para a anormalidade imunológica em pacientes com artrite. Então, a análise detalhada da etiologia da artrite, ela vai sugerir que a disbiose, ela é responsável pela inflamação crônica do periodonto ou no intestino, né, boca-intestino, que pode desencadear uma autoimunidade por meio de vários mecanismos, incluindo a ativação do espectador, amplificação da autoimunidade por citocinas e a disseminação de epítopos, que é a superprodução de autoantígenos, translocação microbiana e o mimetismo molecular. Aqui eu quis listar como é que vai funcionar, né? A gente listando as patologias, como é que o canabidiol, como é que a cannabis tem efeito. Então, a atividade anti-inflamatória do canabidiol na cavidade oral. Então, é uma atividade anti-inflamatória do CBD na cavidade, ela vai depender não só do efeito sobre os tecidos periodontais, mas também da interação com a microflora oral, especificamente dos periopatogênicos. As interações do canabidiol com as bactérias gram-positivo e gram-negativos, que vão compor a microflora oral e as células periodontais, elas vão levar aos efeitos, essa interação que vai levar aos efeitos anti-inflamatórios e os efeitos citoprotetores. Aqui, então, exemplificando, canabidiol, ele vai agir, né, como um ligante exógeno no receptor CB, nos receptores CB, como o Cello explicou perfeitamente bem. Esse sistema endocannabinoide vai trabalhar de uma forma com uma cascata anti-inflamatória no CB2. Não podemos esquecer da COX, que foi extremamente falada ontem. Aí vai ter o sistema endocannabinoide interindividual do periodonto e dos tecidos, que vai fazer a modulação e a hidrólise dos canabinoides endógenos. Essa é a formazinha de trabalho do canabidiol em ação. O papel dos canabinoides na administração oral e na ação das bactérias e células periodontais no sistema imune-inflamatório. Então, canabidiol vai ter os seus efeitos anti-inflamatórios, citoprotetores, nas células periodontais, vai afetar o crescimento das bactérias gram-positivas, às vezes das gram-negativas, que é a gengivales, né, que é super famosa, e eles vão ser suprimidas, essa patogenia vai ser suprimida pela ação do canabidiol. Se as bactérias comensais não forem perturbadas, a gente vai continuar tendo uma boa saúde. Os canabinoides, como THC, CBD, CBC, CBG, que são todos os outros, eles vão ter potentes efeitos anti-inflamatórios e analgésicos no tratamento das doenças gengivais baseadas na inflamação. Opa, apagou? Então, vamos voltar? Deixa eu ver. Então, para concluir, como é que vai ser a ação? Então, a ampla janela terapêutica das propriedades dos canabinoides, ela vai ter ação analgésica, antimicrobiana, antiprogeliginoso, anticancerígeno, anti-inflamatório, antioxidante, que vai ter aplicabilidade na odontologia, nas infecções bacterianas que vão causar doença periodontal, periodontite, gengivite, infecção das glândulas salivares, os abscessos, essas doenças todas. Fora essas, as doenças baseadas na inflamação, que são o câncer das glândulas salivares, o câncer oral, a ansiedade, os abscessos, tudo para que nós tenhamos uma manutenção da higiene oral. A conclusão final, qual é? Que, além da ampla janela terapêutica, os canabinoides também podem ser uma alternativa mais segura às drogas sintéticas e convencionais que nós usamos no tratamento das doenças orais e dentárias e aos produtos orais odontológicos que ultimamente a gente tem aí pasta dental com canabinoides, colutórios, que estão auxiliando bastante nos nossos tratamentos. Aqui eu vou só dar para como se acredito que muitos aqui já tenham conhecimento, ou já
saibam as formas de apresentação, mas repetindo um pouquinho do que o Cello falou, e para exemplificar um pouco mais, essas são as formas de apresentação que nós temos hoje da cannabis medicinal, que são cápsulas, drágeas, pomadas, cremes, games, óleo sublingual, flores para vaporização, que utilizamos para pacientes fóbicos, pré-cirurgia para facilitar a nossa cirurgia de um paciente para que ele não tenha um petit em cadeira e não passe mal. Ainda temos supositório, óvulo para caso de endometriose, né? Doenças ginecológicas. Como o Cello falou muito bem, aqui eu vou voltar aos 3 tipos de óleos que nós temos presentes, que é o nosso carro-chefe, gente, é o óleo sublingual para tratamento. Então, nós temos os isolados, que é somente um canabinoide presente. Nós temos o broad, mas lembra, o isolado não vai ter o efeito enturragem, o efeito comitiva, que eu falei para vocês, que é a ação de tudo junto. Temos o broad spectrum, que vão ter todos os fitocannabinoides, mas não vai ter um importante fitocannabinoide. Normalmente, a gente coloca como broad spectrum, sendo o canabinoide não presente seria o THC, mas não via de regra. E o full spectrum, que é o carro-chefe na odontologia. Tem todos os fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, inclusive o THC. Vamos lá. Cello falou muito bem. Existe, Cíntia, você falou, parece que é maravilhoso, então serve para tudo? Mais ou menos. Existe contraindicação? Existe. Existe contraindicações ou uso com cautela. Grávidas, lactantes, a gente não usa. Se for uma necessidade muito grande, tem que ter um colega médico junto para que a gente possa administrar e saber os riscos, o que vale a pena, se vale a pena arriscar ou não. Histórico de hipersensibilidade de algum canabinoide, doenças cardiovasculares graves, como o Cello falou, doença renal ou doença hepática grave, pacientes com histórico psiquiátrico, esquizofrenia, a gente pensaria num óleo, de repente, administrar um broad spectrum, sem o THC. E, casos de glaucoma, já é o contrário, a gente tem que pensar quem aí, no caso do glaucoma, que seria menos indicado, aí é o canabidiol. Então, são casos para a gente pensar com contraindicações ou usos com cautela. O que está acontecendo? Bom, eu vou dar uma ideia só, gente, porque para entrar em interação medicamentosa eu teria que fazer um quadro, mas ontem teve muito bem explicado de um doutor que colocou tudo sobre interação medicamentosa. Mas só relembrando, os canabinoides eles são metabolizados no fígado através do citocromo P450 e a interação, né, ele vai atuar onde? No fígado, no pulmão e no intestino. Então, só para ter uma ideia, vão ter momentos em que os canabinoides vão inibir a CYP. Quando ele inibe a CYP, ele aumenta a concentração do medicamento que o paciente faz uso. E quando o canabinoide induzir a CYP, ele vai reduzir a concentração desse medicamento que o paciente faz uso. Quais as formas de prescrição? Cíntia, eu quero começar hoje, mas como é que eu faço? Então, vamos lá. Pela RDC 660. A RDC 660 é a que necessita da importação. Então, na RDC 660 é o nosso receituário convencional, que tem todos os dados do profissional em cima, o receituário branco. Nesse receituário, nós vamos colocar a identificação do paciente completa, a informação do produto completo, concentração, volume, posologia, quantidade de frascos anual, uso contínuo, e esta prescrição vai ter que ter uma autorização da Anvisa, que é obtida através do gov.br, como o Dr. Cello mostrou no slide dele. A segunda forma é a prescrição da RDC 327, que é o formulário A, como o Cello mostrou, ou o formulário B. Esse, através da vigilância, os profissionais têm que solicitar para ter essa notificação, que são as prescrições das medicações que já se encontram em farmácia. Não precisa da importação. Seu paciente pode sair do seu consultório e fazer a aquisição em Droga Raia, Droga São Paulo, essas grandes drogarias. E a prescrição também que nós temos das associações, que também é um receituário simples, onde nós vamos colocar os dados completos do paciente, o nome comercial do produto da associação, a posologia, uso contínuo, datar e carimbar, e o paciente vai entrar com essa receita diretamente no site da associação para poder adquirir o seu produto. Dando uma ideia, de novo, você copiou, você viu? Uhum, você tem bom gosto.
Como disse o Cello, cannabis medicinal, gente, ele é um tratamento totalmente personalizado e individualizado, não tem uma fórmula de bolo. Então, sempre a gente vai iniciar com doses baixas, microdoses, e vamos subindo progressivamente. Então, tem aquele títulozinho, Start Low, Go Slow. Isso realmente tem que ser seguido. Tá? Para quê? Para a gente evitar o efeito sino, o efeito de curva de U invertido. Porque se a gente sobe muito a dosagem e o paciente vai relatando que está, a gente vai se animando, né? O paciente vai dando o relatório para a gente que está melhorando, a gente vai se animando e vai subindo de uma forma meio que indiscriminada a posologia desse paciente. Vai chegar um período passado, de repente, 7 dias, o paciente vira para você e fala, doutora, eu piorei. Então, esse é o efeito do U invertido ou efeito sino. E aí nós temos que recuar para voltar. Gente. Aqui não existe fórmula de bolo, mas é só uma ideia, gente. Ok? Vocês podem até copiar, mas o Cello foi certeiro no explicar por quilo, mas aqui é uma ideia. Então, doses bases diárias iniciais, 0,10 ml a 0,25, via oral, sublingual 2 a 3 vezes ao dia. Doses médias diárias em torno de 0,30 a 1 ml, via oral 2 vezes ao dia. É uma ideia, tá? Não é uma fórmula de bolo. Tudo isso para quê? Dentista está acostumado a fazer uma... Pega um paciente, põe na cadeira, faz um orçamento, faz ação, né? Prótese, implante e tal, terminou, beijo, tchau, acabou. Tratamento com cannabis não é assim. É uma ação diferente que o dentista não está acostumado. O dentista tem que... Como que ele vai ganhar? Ele ganha na consulta. É uma consulta médica que ele cobra muito bem cobrado. Ele faz uma anamnese completa. Ele tem que entender esse paciente como todo, porque ele tem que trabalhar esse paciente de uma forma geral. Tem que saber como ele come, com o jeito que ele dorme, com quem ele se relaciona, como é que é, até para saber a degradação do sistema endocannabinoide, porque o estresse traz a degradação, a falta de exercício físico traz a degradação. Então, é uma nova ação. Então, o dentista tem que fazer uma consulta, trabalhar com esse paciente de uma forma muito íntima, entrar na odontologia integrativa ou na medicina integrativa para saber da alimentação, da forma desse paciente. O acompanhamento desse paciente tem que ser semanal ou dezenal, tem que ser um contato direto com esse paciente para saber como ele está. E pelo feedback desse paciente é que nós vamos modular para que esse paciente tenha o objetivo e consiga o resultado na sua patologia. Gente, eu já estourei meu tempo. Eu acho que foi meio corrido, mas a gente tem muito pouco tempo. Aqui está... Vamos acelerar. É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da odontologia para vocês. E eu também vou estar à disposição para qualquer dúvida e perguntas, tá bom?